mim, assim, de verdade, tanto faz, tá? Fazendo, como você diz, me enviando a atividade, né? Aqui, gente, nesse caso clínico, né? Ele é bem parecido com o caso clínico que a gente, com a formatação, né, do caso clínico que a gente estudou lá de asma e de dermatite, né? Primeiro, vai falar um pouco da resposta imunológica, então, vai falar aqui do tipo sanguíneo, né? Os anticorpos são produzidos com um determinante antigênico presente em alguns membros de uma espécie, mas não em outros, né? E aí, falando quem é, como, por exemplo, indivíduos que possuem células vermelhas do tipo A, possuem anticorpos que reagem com as células vermelhas do sangue de indivíduos do tipo B, e vice-versa. Ou seja, o paciente A tem anti-B que reage com o B. O B tem anti-A que reage com o A, né? Quem é do tipo AB não possui anticorpo, não possui nem anti-A e nem anti-B. E quem é do tipo O possui os dois, né? O anti-A e o anti-B. Aí fala da onde que vem esses anticorpos, que foi o que a gente comentou na nossa aula lá de tipagem sanguínea, né? Eles resultam da gente entrar em contato com micro-organismos do meio, né? E aí vai explicando, aqui faz uma revisão lá da tipagem sanguínea, né? Do jeito que a gente tinha comentado lá. Fala do RH positivo, do RH negativo, papapá, né? Aí vai e fala... Beleza. Conta aqui da doença hemolítica do recém-nascido. Então, quem ainda ficou com uma dúvida... Então, essa primeira parte, ela explica tudo. De ABO, RH, né? Até da doença hemolítica do recém-nascido. Aí vem o caso clínico, né? Do caso clínico, depois vem falando só da doença hemolítica do recém-nascido. Então, é dividido em 3 partes. Vamos lá para o caso clínico. Vamos lá. O caso de Cíntia, né? Um feto em perigo imunológico. Vamos lá. A senhorita, né, Cíntia Marsh, sei lá, tinha 31 anos de idade quando engravidou pela 3ª vez. Ela tinha tipo sanguíneo A negativo. Seu marido também tinha grupo sanguíneo A, só que o marido era A positivo. Então, vai quem está fazendo uma revisão, né? Qual que vocês acham que vai ser o possível tipo sanguíneo dos filhos desse casal? Qual que é o tipo sanguíneo dos filhos? E aí? Ela pode ter O positivo, O negativo, ou A e B positivo ou negativo. Não, B não, B não. Porque a mãe B é A, não? É A. Os dois são A. Os dois são A A. ou O. Então, ou o filho vai ser A, ou o filho vai ser O, né? Positivo ou negativo. Dona Regina, eu tô vendo essa hora que a senhorita tá entrando nessa aula, viu, bonitinha? Agora eu vejo todo mundo que chega atrasado. E agora eu vou fazer chamada online também. Viu, gente? Eu vou ficar brava com essas aulas ao vivo. Até porque agora são 4 pontos de atividade. Então, vamos lá. Então, essa mulher, esse casal, ele pode ter filhos positivo ou negativo, né? A ou do tipo O. Durante a segunda gestação, então tá, da primeira gestação, o filho nasceu saudável, não teve nada. Beleza. Durante a segunda gestação, ela foi fazer o pré-natal. Chegou lá no pré-natal, o médico pediu o cumbis indireto, porque ela é RH negativo. Quando fizeram o cumbis indireto dessa paciente, deu positivo e o título deu 1/16, tá? O feto foi atentamente ali acompanhado, né? Então o médico foi monitorando de perto essa gestação, para saber se o bebê não entrava em sofrimento fetal, né? Olhava como que estava o batimento cardíaco dele,
via se estava funcionando, se estava indo tudo bem, né? E aí, eles acompanharam e após as 36 semanas de gestação, o parto foi induzido, né? E a Cíntia deu à luz a uma menina saudável. Primeiro filho saudável. Na segunda gestação, o teste de Cumbis deu positivo. Então, como que vocês acham que é o tipo sanguíneo do primeiro filho? Negativo, do primeiro positivo. Do primeiro filho foi positivo, né? Por que a gente sabe que o primeiro filho foi positivo? Porque, possivelmente, durante a gestação, ela produziu esse anti-D da onde? O anti-D não brota do chão, né? Provavelmente ela entrou em contato com o sangue do bebê que era positivo na primeira gestação, né? O segundo filho também não teve problema, né? Então, o segundo filho pode até ser um caso aí de negativo, né? Só que aí veio o terceiro filho. 5 anos mais tarde, a Cíntia engravidou novamente. Na 14ª semana de gestação, o médico pediu o teste de Cumbis. E aí, como já tinha dado positivo, né? Na segunda gestação, possivelmente ia dar positivo mesmo. E aí, o título na 14ª semana de gestação deu 1/8. Na 18ª, o título aumentou, gente, ou seja, teve estimulação de anticorpo. O título aumentou de 1/16. E o que aconteceu? O médico começou a acompanhar essas crianças. Quando ele começou a acompanhar essa criança, né, ele fez uma coleta lá do líquido amniótico, fez coleta em todas essas semanas, né? 22ª, 24ª, 27ª, 29ª semana de gestação. E aí, nessa coleta, mostrou uma quantidade elevada de bilirrubina. Agora vem a questão que está relacionada com a pergunta que eu fiz sobre a doença hemolítica do recém-nascido, né? Eritroblastose fetal. Uma pergunta que eu tenho para vocês que estudaram aí, fizeram o exercício da plataforma, que eu coloquei para vocês na plataforma, né? Alguém sabe me falar qual que é a relação da bilirrubina com a doença? Por que o médico colheu o líquido amniótico para ver a quantidade de bilirrubina que tinha? Alguém consegue me falar? Deixa eu ver aqui a resposta de vocês. Muito bem, Matheus. O que acontece, gente? Dentro da hemácia, né? Dentro da hemácia tem hemoglobina, tá? O que é a hemoglobina? A hemoglobina, ela faz o transporte de oxigênio para os tecidos. E a hemoglobina, ela tem a molécula dela, ela é formada por um grupo M e por uma globina, tá? O grupo M é onde tem o ferro. E aí, o que acontece? Quando a hemácia é quebrada, é destruída, né? E agora eu não consigo abaixar o som de vocês, gente. Só vocês que conseguem fazer isso. No Zoom eu conseguia desligar o microfone de todo mundo, né? Nessa eu não consigo. Então, quando tem a hemácia, e a hemácia se rompe, a hemoglobina é liberada, né? Quando a hemoglobina é liberada, ela é metabolizada no fígado. E quando quebra esse grupo, né, libera a bilirrubina. E aí essa bilirrubina, ela é metabolizada, né, para ela ser excretada como urobilinogênio. Então, a bilirrubina, ela é excretada nas fezes, ela é excretada na urina, né? Isso é um processo normal. Por quê? Porque as nossas hemácias, elas sobrevivem em média 120 dias.
Então, a cada 120 dias, essas hemácias serão renovadas e elas vão ser destruídas. Então, esse é um processo normal. Tanto que o que dá cor nas fezes é a bilirrubina, né? O metabólito de bilirrubina, esse urobilinogênio. Isso é um processo natural. Só que o que está acontecendo com esse feto? Se o bebê, se esse feto for RH positivo e a mãe tem o anti-D, esse anti-D está passando pela placenta, certo? Como ele está passando pela placenta, ele está destruindo essas hemácias. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui de uma hemácia ligada com o anticorpo? É isso que está acontecendo lá no feto, né? E aí essas hemácias, elas estão sendo destruídas. E nesse caso, como está tendo muita destruição de hemácia, está liberando muita hemoglobina. Está liberando muita hemoglobina, vai ter muita bilirrubina. Vai ter um excesso de bilirrubina. Então, acontece o que a gente chama de bilirrubinemia, né? Aumenta a quantidade de bilirrubina, que foi o que o médico detectou. Então, quando ele colheu o líquido amniótico e viu que tinha muito bilirrubina, o que ele pensou? E ferrou. As hemácias desse feto está sendo destruída. Porque se está aumentando bilirrubina, está tendo destruição de hemácia. Os anticorpos da mãe estão destruindo as hemácias do feto. E essa mulher está correndo o risco de perder esse bebê. Está correndo o risco desse feto morrer dentro da barriga dela. Porque sem hemácia, sem hemoglobina, ele não vai sobreviver, né? E aí ele começou a monitorar. E o que ele fez, gente? Na 29ª semana de gestação, ele colheu sangue da veia umbilical. Quando ele colheu sangue, ele viu o hematócrito. O hematócrito estava 6,2%. O normal é 45%. Vocês ainda não tiveram, vou interromper esse compartilhamento aqui, porque eu vou mostrar uma outra tela para vocês. Vocês ainda não tiveram hematologia, né? Acho que, se não me engano, hematologia vocês vão ter no próximo semestre. Mas eu vou pôr um exemplo aqui para vocês do que é esse hematócrito. Vocês estão vendo aqui a minha tela do PowerPoint? Estão vendo ou não? Sim. Beleza. Aos poucos eu vou me aprendendo a mexer, né? O hematócrito, gente, é o seguinte. Lembra lá na parasitologia clínica, que a professora de parasitologia mostrou para vocês um capilar de vidro? Ela chegou a mostrar para vocês? Mostrou, não mostrou? Um tubinho bem fininho, assim, de vidro. Vocês lembram disso? Lá na aula presencial? Ou não? Não, eu não lembro, não. Só o Copa Plus. Será que eu não mostrei para vocês? Será que eu mostrei só para outra turma? É um capilarzinho de vidro, gente, bem fininho. Como se fosse um canudinho, ele é mais ou menos desse tamanho. E bem fininho mesmo, de vidro, tá? E aí, as duas extremidades estão abertas. É como se fosse um canudinho mesmo, só com um canudinho de vidro e bem fininho, muito fácil de quebrar, né? Esse mesmo capilar, não, eu estou enganada, gente, é porque eu vou dar essa aula para vocês ainda daqui umas 2 semanas, no exame parasitológico de sangue. O que a gente faz com esse capilar de vidro? A gente coloca sangue dentro dele. Quando eu coloco esse capilar na amostra do paciente, ele enche de sangue, tá? Quando ele enche de sangue, eu vedo a extremidade, aí eu posso vedar ou com massinha ou com chama, com a chama mesmo de fogo, né? Que aí o vidro vai e gruda e tampa, né? Enfim, eu coloco sangue aqui nesse tubo e aí eu encho ele de sangue. Por exemplo, eu vou encher de sangue até aqui assim, mais ou menos. Tá? Então, tudo isso aqui tá cheio de sangue. E aí eu centrifugo. Quando eu centrifugo, o que acontece?
vai separar a fase, né? E aí as células vão para baixo e fica o sobrenadante. Então, quando a gente centrifuga, tem a separação de fases. Deixa eu arrumar aqui, né? Tem aqui a separação de fases. E aí, no fundinho aqui, fica uma parte pretinha, que é onde tem as células vermelhas, e no meu sobrenadante fica a parte líquida, né? A parte líquida é o sobrenadante, é onde tem o plasma, onde tem os anticorpos, né? O que acontece? O normal, né, a parte líquida está aqui em torno de 45%, ou seja, o volume de células vermelhas está em 45%. Quando o médico fez o hematócrito desse paciente, desse feto, né, colheu lá do cordão umbilical, da veia do cordão umbilical. Quando ele fez essa coleta e colocou esse sangue nesse hematócrito e centrifugou, gente, o nível de hemácia desse paciente estava lá embaixinho. Estava 6,5%. Olha a diferença, olha o tanto de hemácia que foi destruída, tá? Senhor Rodrigo, chegando uma hora dessa, o senhor acha isso bonito, né? Tô só de olho em vocês. Deixa eu olhar aqui, peraí que eu tô compartilhando de novo aqui o meu... Compartilhando de novo o meu caso clínico. Então, gente, voltando aqui para o caso clínico, né? O hematócrito do paciente deu 6,2, gente. Os níveis de hemácia desse feto estavam tendendo a zero. Meu Deus do céu, esse bebê vai morrer, né? E aí, o que o médico fez para salvar a vida desse bebê? Ele achou, em função do achar de que o feto estava profundamente anêmico, ou seja, sem hemácia já, de tanta destruição que estava tendo, ele pegou 85 ml de papa de hemácia O negativo e transfundiu para esse feto. Gente, na 29ª semana fez uma transfusão, na 30ª semana fez outra transfusão, e na 33ª semana fez outra transfusão de sangue, né? Uma pergunta que eu tenho para vocês. Por que fez a transfusão de O negativo? Por que não fez a transfusão do positivo? Por que fez a transfusão só de O negativo? Alguém consegue me explicar? Para não fazer mal para a mãe nem para o bebê. Exatamente. Se faz a transfusão, gente, do positivo, tá? Se faz a transfusão do positivo, o que acontece? O problema, qual que é o problema que está acontecendo? É que o bebê está recebendo o anti-D. Então, se a gente faz a transfusão do positivo, não vai adiantar nada. Por que não vai adiantar nada? Não vai adiantar nada, gente. Porque o anti-D vai destruir de novo. Então, o que adianta eu transfundir o positivo se o anti-D vai lá e vai destruir, né? Então, eu tenho que transfundir o negativo. Porque o negativo, mesmo que o anticorpo chegue, o negativo não vai ser destruído, ele não tem D, né? Então, gente, por isso que faz a transfusão de O negativo nesse caso, tá? E aí, beleza. Então, gente, esse bebezinho, esse feto, ele passou tanto perigo, tadinho, teve que fazer 3 transfusões para sobreviver, né? E aí, o que o médico fez? Ele falou assim, ó, não vai dar certo, não. Vai ter que nascer prematuro, não tem o que fazer. Aí, provavelmente, essa mãe tomou aquelas injeções, né, para fazer maturação de pulmão, né? E aí, na 34ª semana de gestação, o médico viu que o feto estava suficientemente maduro para sobreviver fora do útero, né, sem nenhuma dificuldade. E aí, induziu o parto e a criança nasceu. Nasceu uma menina normal, né?
E aí deu tudo certo, né? Por que depois que nasce dá tudo certo? Porque depois que nasce, gente, vida que segue. O problema era o anticorpo da mãe destruindo o bebê. Cortou o contato da mãe com esse feto, ele nasceu, aí vai parar de destruição. Né? Como para a destruição, aí a própria medula óssea desse bebezinho, né, que nasceu, vai repondo essas hemácias, né? E aí, é claro que após o nascimento, o médico fez o hematócito também, né? E o hematócito de 29 já não é tão crítico assim. O hematócito de 29, com o tempo, a medula óssea vai repor aí essas hemácias. Mas, se no nascimento, se o feto tivesse com hematócrito muito baixo, ou seja, se ele tivesse com uma anemia muito forte, né? Se tivesse muita destruição de hemácia, com certeza ele ia receber outra transfusão, né? Ele não recebeu outra transfusão, porque fizeram as dosagens aí e viram que não havia necessidade de fazer uma transfusão após o nascimento. Tem situações que precisa fazer? Sim, tem situações, sim, que precisa fazer, tá? Entenderam, gente? O caso clínico? Aí vem algumas perguntinhas que eu quero fazer para vocês, né? Que aí é onde ele explica aqui, né, sobre a doença hemolítica aí do recém-nascido. Primeira perguntinha que eu tenho para falar, deixa eu interromper meu compartilhamento. Primeira perguntinha aí que eu tenho para falar para fazer para vocês, né? Só arrumar minha tela aqui, gente. Cadê? Eu quero ver a tela de todo mundo. Primeira perguntinha que eu tenho que fazer para vocês. Poderia ter feito alguma coisa para salvar a vida, para ela não ter tido todos esses problemas na gestação? Poderia ter feito alguma coisa ou vocês acham que não? Sim, ter tomado soro, né? Exatamente, né? Essa mulher, ela poderia ter tomado o soro, a anti-imunoglobulina, anti-D, né? A imunoglobulina anti-D. E aí, lá no caso clínico, né? Eles até dão um nome a esse soro, né? É a Rogan. Não sei se vocês tiveram curiosidade de ver, né? Sobre essa Rogan aí que ele cita no texto, né? Mas essa Rogan é aquela imunoglobulina anti-D, ou seja, é o anticorpo que destrói o D, que ele é aplicado ali no momento do parto, né? Às vezes eles aplicam no próprio centro cirúrgico. E aí o Alisson me pergunta, o que aconteceu aí que essa mulher não tomou? O problema que a gente observou, né? O problema, ela teve um problema na primeira gestação. Por que ela não tomou? Várias situações, o Alisson. Ela pode não ter tomado, porque na época dela, às vezes ela nem fez pré-natal, né? Às vezes ela era de uma época que não tinha pré-natal, que não fazia esse exame, que o Arrogan não existia ainda, né? Então, pode ser que tenha, provavelmente aconteceu essa situação. Por isso que a gente fala que hoje em dia, com o desenvolvimento desse soro, dessa Rogan, né, essa doença, ele praticamente deixou de existir. Por que ela praticamente deixou de existir? Porque as mulheres fazem o pré-natal, e no pré-natal conseguem monitorar, né, muito bem. E aí, olha o que aconteceu, olha o que a modernidade, olha o que o avanço da medicina proporcionou, né? Mesmo sem a mulher ter tomado a Rogan, graças a um pré-natal muito bem feito, o bebê foi salvo, né? Como que ele foi salvo? O médico monitorou, fez as transfusões intrauterinas e salvou, né? Para sair do chat, clica no nome das pessoinhas aí, ou clica na tela, que aí sai do chat.
Entendeu, Então, gente? entendemos. Teve alguma outra pergunta que eu coloquei lá na plataforma que vocês ficaram com dúvida? Vocês querem responder? Olha, eu acho que a gente respondeu todas na aula de hoje, né? Deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês. Professora, então só resolveria ela tomar o soro na primeira gestação, que ali ela teve o contato direto, né? A primeira vez. Então, a partir do momento que nascesse o bebê, ela já teria que ter tomado o soro. Sim, porque qual que é o problema, né? O problema é que, como ela não tomou na primeira vez, ela produziu células de memória, entendeu? Então, ela vai sofrer com isso aí por muito tempo, tá? Ela vai ter esses anti-Ds aí circulando por muito tempo. Então, a primeira gestação do filho RH positivo já sensibilizou. Aí ela já produziu anticorpo, vai produzir células de memória e já era, né? Aí ela vai produzir outras vezes esse anticorpo. Isso é um problema, tá? Por isso que o teste de Cumbis indireto é tão importante, né? Graças ao desenvolvimento desse teste, que essa criança, por exemplo, veio ao mundo, né? Se não tivesse o teste de Cumbis, não teria visto que essa mulher tinha um anti-D, e aí não teria monitorado a quantidade de bilirrubina nessa criança, nesse feto, né? E não teria feito o hematócito, e aí ela teria tido um aborto sem saber por quê. Essa que é a verdade, né? Não sei se vocês já associaram a isso, vocês já pensaram nisso, né? Mas quando você conversa com pessoas antigas, era muito comum as mulheres perder filho, assim, com muito tempo de gestação. Às vezes perdia o bebê com 8 meses de gestação, com 6 meses de gestação, né? Hoje em dia, isso não é tão comum. Hoje em dia, o aborto, ele é comum, assim, nas primeiras semanas, né? Nas primeiras semanas, pode acontecer um aborto espontâneo. Mas o feto morrer dentro da barriga da mãe depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses de gestação, hoje em dia não é algo comum. E antigamente acontecia. Por que tem essa diferença? Porque hoje em dia tem um pré-natal, consegue monitorar, né? Muitas doenças de transmissão congênita tem tratamento, trata a mãe, faz uma transfusão intrauterina, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente tem outros mecanismos aí para salvar a vida de uma criança, né? Nas questões, gente, vamos lá responder, a gente já respondeu na aula de hoje, mas eu vou responder brevemente, só para não ficar nenhuma dúvida, né? Quando que há necessidade de solicitar teste de Cumbis direto? Teste de Cumbis direto, ele é necessário quando tem suspeita de doença hemolítica, né? Ou suspeita de doença hemolítica do recém-nascido, ou suspeita de doença hemolítica autoimune, né? Beleza. 2. E o Cumbis indireto? O Cumbis indireto já é necessário para pesquisar o anticorpo, o anti-D, né? Em que situações que precisa pesquisar o anti-D? Em mulheres RH negativo, gestantes, então no pré-natal faz, né? E também em pessoas que vão doar, pessoas RH negativo que vão doar sangue. Então, todo RH negativo, na hora de doar sangue, também faz esse teste, né? Lá 3 pergunta o que é o soro de Cumbis. O soro de Cumbis é esse anti-D, né? Anti-D não. É um anti-humano, né? É uma anti-imunoglobulina humana. Né? Esse é o soro de Cumbis. 4. Fácil demais, né? Tipo de amostras a ser colhida do paciente para realizar o teste de Cumbis direto. Qual que é o tipo de amostra que eu colho no Cumbis direto, gente? Sangue total. Sangue total. E no Cumbis indireto? Soro. Soro, porque eu vou pesquisar anticorpo, né? O que é a pesquisa do antígeno D fraco? Aí é o que a gente comentou na aula de hoje, né? A pesquisa do antígeno D fraco, ela é quando é um teste realizado em pessoas em que na tipagem sanguínea deu negativo. Então, o teste de Cumbis, a pesquisa do antígeno D fraco é para confirmar
né, se a pessoa é realmente um negativo ou se é um caso de falso negativo ali naquela tipagem sanguínea, né? Aí, como que a gente faz esse teste de Cumbis? Ou esse teste do antígeno, essa pesquisa do antígeno D fraco? Colhe o sangue do paciente, colhe o sangue total, né? Incuba esse sangue com o anti-D. Quando incuba, é colocar em contato, né? Se o paciente tiver o antígeno D, o anti-D liga. Se a pessoa não tiver o antígeno D, o anti-D fica no sobrenadante. Aí eu vou e centrifugo. Quando eu centrifugo, eu libero tudo que não ligou na hemácia, né? Aí, se a pessoa não tiver o anti-D, ou se a pessoa não tiver o D, o anti-D não vai ligar. Ela não tem o D, ele vai ligar aqui, né? Aí eu vou jogar ele fora. Agora, se a pessoa tiver o D, o anti-D vem e liga. Aí eu vou e acrescento o soro de Cumbis. Quando eu acrescento o soro de Cumbis, o anti-D tá lá ainda, não tá? Aí o soro de Cumbis vem, encaixa no D, aumenta minhas pontes e eu vejo a aglutinação. Agora, se o paciente não tem o D, no meu processo de lavagem, eu eliminei o anti-D, joguei fora. Aí, quando eu pinguei o soro de Cumbis, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu, né? Então, como realizá-la é o procedimento. 6. Caracterize a doença hemolítica do recém-nascido. E aí, alguém pode falar para mim o que escreveu aí no exercício sobre a doença hemolítica do recém-nascido? Fala para mim sobre essa doença. Quem pode me falar? Vou escolher. Eu coloquei fala. Eu coloquei assim. É um quadro clínico de incompatibilidade sanguínea, onde os anticorpos sensibilizados, né, da mãe, destroem as hemácias do feto, ocorrendo anemia hemolítica. Isso ocorre quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. E ocorre problemas a partir da segunda gravidez, devido à produção de anticorpos serem lentos. Exatamente, a partir da segunda gravidez, se a primeira for positivo, né? Mas tá certo, a partir da segunda gravidez, desde que o primeiro filho tinha sido RH positivo, né? Desde que essa mulher não tenha tomado aí a Rogan, né? A imunoglobulina anti-D. Alguém consegue falar para mim os sintomas dessa doença? Anemia. No Pode caso, a falar, mesma questão da... o Alisson. A Deusivânia está falando muito, pode falar você. Ela pode causar concentrações elevadas de bilirrubina no sangue, baixo número de glóbulos vermelhos no sangue, anemia, né? E nas apresentações mais graves, até a morte. Isso aí. Elisângela, se você não está conseguindo ouvir, é um problema aí no... Eu sei, alguém fala, conversa com a Elisângela, alguém pelo WhatsApp, gente. Debaixo da tela tem assim, ativar o som. Então, gente, como o Alisson estava aí falando, né? Um dos problemas dessa doença, da doença hemolítica do recém-nascido, é porque vai ter muita destruição de hemácia. Então, com a grande destruição de hemácia, né? Com a grande destruição de hemácia, o paciente tem uma anemia muito forte. Então, a criança tem uma anemia muito forte, né? Com essa anemia muito forte, tem esse excesso de bilirrubina, porque tem muita destruição de hemácia, então vai liberar muita hemoglobina, vai ter muita bilirrubina. A bilirrubina, ela é um pigmento amarelo, e como tem excesso de bilirrubina, essa bilirrubina, ela deposita em pele ou mucosa, tá? Então, por isso que o paciente com uma anemia muito forte, devido a essa anemia hemolítica, ele fica amarelinho, né, que a gente chama de icterícia.
Entendeu? Por que tem a icterícia? A anemia muito forte leva a uma icterícia, devido a esse excesso de bilirrubina, tá, gente? E aí, vocês acham que o bebê pode nascer com alguma sequela? Vamos supor que não faça o pré-natal direito, o médico aí foi muito atencioso, né? Mas vamos supor que não faça o pré-natal direito, não vai observar esse sofrimento fetal. Vocês acham que o bebê pode nascer com alguma sequela? O que vocês acham? Eu creio que sim. Tô falando demais mesmo, mas eu vou falar. Eu não aguento. Vou falar. Mas eu acho que ele pode ter psicomotoras. Exatamente, gente. Não sei se vocês leram aí, né, sobre a doença hemolítica do recém-nascido, né, do próprio material que eu disponibilizei para vocês. Eles falam bem aqui, ó, a anemia resultante, se não tratada, pode ser grave, a ponto de provocar insuficiência cardíaca no feto, edema extensivo no feto. Isso a gente dá o nome de hidrópsia fetal. E a hidrópsia fetal pode levar o paciente a óbito. Viu, gente? Então, essa é uma das sequelas, aí o bebê pode morrer, ter uma morte intrauterina, viu, gente? Isso é muito grave. E aí, outro problema, né, que pode acontecer é que esse pigmento de bilirrubina, ele pode depositar também no cérebro, trazer problemas neuronais, tá? É uma doença que a gente chama de kernicterus. É, inclusive, um problema que a gente tem com outras doenças que a gente vai estudar, tá? Então, esse excesso de bilirrubina no feto pode trazer problemas neurológicos, e aí o bebê ter um problema aí pro resto da vida, né? O que mais que pode acontecer? Pode faltar a oxigênio, né? E aí a falta de oxigênio para o tecido pode comprometer, sim, o desenvolvimento do feto. Certo, gente? Tranquilo, né? Alguma dúvida sobre o teste de Cumbis? Tudo professor, é causado pelo excesso de bilirrubina, professora? Todas essas... O problema é o excesso de hemácia, né? O problema é o anticorpo destruindo a hemácia. Então, tudo é provocado pela destruição da hemácia. Se destrói a hemácia, o paciente tem a anemia. Então, devido à anemia, né, já tem a dificuldade do transporte de oxigênio para o tecido. Além disso, tem o excesso de bilirrubina. Isso o excesso de bilirrubina... Quanto mais aumenta a bilirrubina, aí vai causando mais tipos de doença? Exatamente. O excesso de bilirrubina, essa bilirrubina, ela começa a depositar, né, e trazer sequelas graves para o bebê. Então, pode trazer problemas neurológicos. A bilirrubina pode levar a problemas neurológicos, o problema cardíaco, devido a esse excesso de bilirrubina, o edema também, certo? Meu filho nasceu com icterícia, só porque eles não explicam no hospital, né? Quando nasce, eles falam que você tem que tomar o banho de luz, e eles falam, por isso que eles falavam assim, pode subir para a cabeça, mas aí eles não falam o porquê de nada. Você fala assim, tem que fazer tratamento, porque pode piorar e pode subir para a cabeça. Aí, você entrou num ponto bem interessante, Gleice, que é o seguinte, a gente observa, e se for parar para pensar, não é algo anormal, não. É algo até relativamente comum crianças nascerem com icterícia, né? Nascer com o que se chama de tirícia, né? Essa icterícia, icterícia é devido ao excesso de bilirrubina, tá? Várias coisas podem levar a esse excesso de bilirrubina. Não é somente esse problema que a gente está abordando na aula de hoje. Vamos supor, às vezes a criança, gente, o feto, quando ele vem ao mundo, né, quando ele nasce, esse bebê, nem sempre os órgãos estão
com 100% da atividade. Nem sempre todos os órgãos estão funcionando com 100% da capacidade, tá? Isso é algo relativamente comum de acontecer, sim. E aí, qual que é o problema? A bilirrubina, ela é metabolizada no fígado, né? Então, se o fígado não está com 100% da função ainda, pode apresentar uma icterícia natural. Aí a criancinha nasce, fica ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? E começa a melhorar, tá? Toma um sol. Qual que é o tratamento para essa icterícia, né? Que você abordou aí? É o sol, toma o sol, né? O UV, radiação UV. Tem criancinha que faz a fototerapia, que é um tratamento mesmo específico em situações mais que a icterícia está um pouco mais forte. Isso é tratado até no hospital, né? De fazer ali uma fototerapia. Ou então, se é uma icterícia leve, vai para casa e o médico só orienta, né? Para tomar o solzinho, né? Por quê? A radiação, ela acelera o processo de metabolização da bilirrubina. Então, como o problema está sendo em metabolizar a bilirrubina, o sol acelera esse processo. É igual o Alisson falou aí também do chá de picão, né? Ele acelera o processo, tá? De metabolização. O chá de picão, quando você sai do hospital, eles falam para você não tomar chá de nada para criança. Só porque eu fazia? Eu dava o banho e eu pingava uma gotinha na boca. Não é dar muito chá, não. Porque às vezes a pessoa... O banho já é suficiente, né? Já tem a ação ali, porque é para acelerar a metabolização dessa bilirrubina, tá, gente? Você pode sim dar o banhozinho. Eu, com 1 semana, o meu tava bem, mas bem amarelo. Você olhava para ele assim, tava bem amarelo. Eu fazia o banho todo dia, virava, né, de costas, de frente, e dava o banho de picão. Banho de sol e banho de picão. Com 1 semana, graças a Deus, melhorou, mas tava bem amarelo. Ótimo, né? Então, são tratamentos, né, devido à icterícia. Mas, assim, várias coisas levam. Outra coisa que leva à icterícia. Vamos pegar pessoas que têm problemas hepáticos. Vamos pegar, assim, pacientes com hepatite, né? É normal pacientes com hepatite também ficar com icterícia. Por quê? Porque é um problema hepático. E a bilirrubina, ela é natural, porque a hemácia a cada 120 dias, essa hemácia vai ser destruída. Então, a hemácia sendo destruída, ela vai liberar a hemoglobina e vai metabolizar. Então, isso é um processo normal que a gente faz todos os dias das nossas vidas, né? Só que, por exemplo, se o paciente tem um problema hepático, igual uma hepatite, o fígado está com problema. Aí ele vai e não consegue metabolizar da forma como precisa. Aí é onde pode ter icterícia. Outra situação que acontece é essa que a gente viu na aula de hoje. O problema da aula de hoje é o excesso de destruição de hemácia, né? Então, o paciente, ele nasce com uma anemia muito forte. Então, quando tem muita destruição de hemácia, o paciente tem uma anemia muito forte, e aí ele vai ter essa hemoglobina, essa bilirrubina, esse aumento de bilirrubina, né, devido a um excesso de destruição de hemácia. Aí é uma outra causa da icterícia, tá? Então, nós temos várias causas aí de icterícia. Certo, gente?